Olá, turma, tudo bem? Bora lá, né, para mais um dia da nossa leitura. Mais um tempo aqui com a palavra. Como tem sido bom, né? Não sei aí para vocês, mas eu gosto muito desse tempo que eu passo com o Senhor, de meditar na palavra, de ler, de estudar um pouco mais, e durante o dia eu fico ali ruminando tudo aquilo que o Senhor vai ministrando comigo nesses textos. É muito bom ficar pensando naquilo que Deus tem para nos ensinar na palavra. Hoje nós vamos para o terceiro dia dessa semana, quarta-feira, né? E Deus tem feito grandes coisas, graças a Deus. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e pedir para que o Espírito Santo continue, né, ministrando as nossas vidas. Jesus, muito obrigado, Pai, por mais essa semana. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo já hoje nas nossas vidas. Obrigado pela graça que tem sido derramada mais um dia. Nós somos gratos, Senhor. E olhar para a Tua palavra e ver que o Senhor tem algo poderoso para nos ensinar é muito bom, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelos ensinos, pela direção que o Senhor tem dado ao nosso coração, pelo desejo, o anseio de estar com o Senhor cada dia mais, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Dia 3 da semana 25. Nós vamos ler 1 Reis 8 e 2 Crônicas 5. Provavelmente igual ontem, né? É o mesmo texto em dois livros diferentes. E a gente vai então entender o que Salomão está fazendo nesse momento. 1 Reis capítulo 8, versículo 1 diz assim: Então Salomão mandou chamar a Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, a fim de verem a mudança da Arca da Aliança do Senhor, do tabernáculo em Sião, a cidade de Davi, para o templo. Esse acontecimento se deu na ocasião da festa dos tabernáculos, no mês de outubro, quando todos os homens se reuniram com o rei Salomão. Durante as festas, os sacerdotes levaram a arca e o tabernáculo para o templo, junto com todos os vasos sagrados que antes haviam estado no tabernáculo. Os sacerdotes e os levitas levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram diante da arca e ofereceram sacrifícios de ovelhas e de bois. Eram tantos os animais que nem puderam ser contados. Os sacerdotes levaram a arca do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins foram feitos de tal maneira que as suas asas abertas cobriam o lugar onde a arca foi colocada. Portanto, agora as asas dos querubins protegiam a arca e os varais que serviam para transportá-la. Os varais eram tão compridos que passavam além dos querubins e podiam ser vistos do santuário fora do lugar santíssimo, mas não podiam ser vistos do pátio externo. Eles estão ali até o dia de hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedras que Moisés tinha colocado ali, no Monte Horebe, na ocasião em que o Senhor fez aliança com os israelitas, depois que saíram do Egito. Enquanto os sacerdotes se retiravam do santuário, uma nuvem brilhante encheu o templo do Senhor. Os sacerdotes não puderam desempenhar os serviços porque a glória do Senhor encheu todo o templo. Então o rei Salomão fez esta oração: O Senhor disse que moraria em trevas espessas. Mesmo assim, eu construí para o Senhor uma linda casa na terra, um lugar para o Senhor morar para todo sempre. Então o rei virou-se e olhou para todo o povo, enquanto estavam em pé diante dele, e abençoou todos, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez hoje o que ele prometeu ao meu pai Davi, quando disse: Quando eu trouxe o meu povo do Egito, não indiquei nenhuma cidade das tribos de Israel para construir o meu templo, mas escolhi um homem, o rei Davi, para ser o guia do meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o desejo de construir um templo em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a ele: Estou contente porque você teve um plano de construir um templo em honra ao meu nome. Porém, não será você que construirá, e sim o seu filho que construirá um templo em honra ao meu nome.
E o Senhor fez o que prometeu. Sou o sucessor do meu pai Davi, como rei de Israel, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e construí este templo para o nome do Senhor, o Deus de Israel. E eu preparei um lugar no templo para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança feita pelo Senhor com os nossos pais, na ocasião em que ele os tirou da terra do Egito. Então, enquanto todo o povo observava, Salomão se pôs em pé diante do altar do Senhor, com as mãos erguidas para o céu, e orou: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual ao Senhor no céu e na terra, porque o Senhor guarda aliança de amor com seus servos, que de todo o coração procuram fazer a sua vontade. O Senhor cumpriu hoje a promessa feita a meu pai Davi, que era seu servo. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra a outra promessa que fez ao seu servo, Davi, meu pai, quando disse: Você nunca deixará de ter diante de mim um dos filhos que siga os meus caminhos e procure fazer a minha vontade, como você tem feito. Sempre haverá um deles sentado no trono de Israel. Sim, ó Deus de Israel, cumpra essa promessa que falou ao seu servo Davi, meu pai. Mas será que é possível que Deus realmente more na terra? Pois os céus e os mais altos céus são pequenos para o Senhor caber neles, e muito menor é este templo que eu fiz. No entanto, ó Senhor meu Deus, o Senhor tem ouvido a oração do seu servo e respondido a ela. Ouça o clamor e a oração que o seu servo faz hoje na sua presença. Que os seus olhos estejam sobre este templo, lugar onde prometeu morar de dia e de noite, para que ouça a oração que o seu servo fizer voltado para este lugar. Ouça os pedidos do seu servo e de Israel, o seu povo, sempre que voltarmos o rosto para este lugar e orarmos. Sim, ouça nos céus, lugar da sua habitação, e quando ouvir, dê-nos o seu perdão. Se um homem for acusado de pecar contra o seu próximo, e depois, estando aqui diante do seu altar, jurar que ele não fez tal coisa, ouça dos céus e faça o que for certo. Julgue os seus servos, condene o culpado, fazendo recair sobre ele a consequência do seu proceder, e declare sem culpa o inocente, retribuindo-lhe segundo o seu merecimento. E quando o seu povo pecar e os inimigos do seu povo derrotarem, e ele se voltar para o Senhor e invocar o seu nome, orando e suplicando ao Senhor neste templo, ouça dos céus os seus filhos e perdoe o pecado do seu povo. Faça que eles voltem de novo a esta terra que o Senhor deu aos seus pais. E quando os céus se fecharem e não houver chuva por causa do pecado do seu povo contra o Senhor, e o seu povo orar voltado para este lugar, invocar o seu nome, confessar o seu nome e afastar-se do seu pecado depois de os haver castigado, ouça dos céus e perdoe o pecado dos seus servos, do seu povo Israel. Ajude os seus filhos a seguirem nos bons caminhos em que devem andar, e envie chuva sobre a terra que o Senhor deu por herança ao seu povo. Se houver fome na terra causada por praga, por ferrugem ou mofo, por gafanhotos e lagartas, ou se os inimigos de Israel cercarem uma das suas cidades, ou se o povo for atingido por alguma epidemia ou praga, então, quando alguém do povo reconhecer que pecou e orar e suplicar por misericórdia, estendendo as suas mãos na direção deste templo, ouça dos céus o lugar da sua habitação. Perdoe os seus pecados e haja respondendo a todos os que fizerem uma confissão sincera, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Deste modo, eles sempre aprenderão a temer o Senhor, enquanto continuarem a viver nesta terra que o Senhor deu aos seus antepassados. E quando os estrangeiros, os que não pertencem a Israel, o seu povo, ouvirem falar do seu grande nome e vierem de terras distantes para adorar o Senhor, porque eles ouvirão falar do seu grande nome e dos poderosos milagres, e orarem voltados para este templo, ouça da sua morada nos céus, o lugar da sua habitação, a essas pessoas e responda às orações que fizerem. E todas as nações da terra vão conhecer e vão temer o seu nome, assim como o seu próprio povo Israel conhece e teme o seu nome. E toda a terra vai ficar sabendo que este é o seu templo, onde o seu nome é invocado. Quando enviar seu povo para a guerra contra os seus inimigos,
e o seu povo orar ao Senhor, olhando para a cidade de Jerusalém, que o Senhor escolheu, e para este templo que edifiquei ao seu nome, ouça as orações e súplicas que eles fizerem, e dê a eles o auxílio de que precisam. Se eles pecarem contra o Senhor, e não há ninguém que não peque, e o Senhor ficar irado com eles, deixando que os inimigos os levem como escravos para alguma terra estrangeira, seja perto ou longe, se eles pensarem bem no que fizeram e se arrependerem e clamarem ao Senhor dizendo: pecamos, praticamos o que é mal e fomos rebeldes, se eles de todo o coração e toda a alma se converterem ao Senhor e orarem voltados para esta terra que deu aos seus pais e para esta cidade de Jerusalém que o Senhor escolheu e para este templo que construía ao seu nome, ouça as orações e as súplicas que eles fizerem, ouça dos céus onde mora e venha dar a eles o auxílio de que necessitam. Perdoe o seu povo de todas as más ações e transgressões que eles cometeram contra o Senhor, e faça que aqueles que os prenderem sejam bondosos, tratando-os com misericórdia, pois são o seu povo e a sua herança, que o Senhor tirou do Egito de uma fornalha de fundição. Que os seus olhos estejam abertos e que os seus ouvidos ouçam as súplicas de Israel, o seu povo. Ó Senhor, ouça e responda aos seus filhos quando eles clamarem ao Senhor. Porque quando tirou nossos pais da terra do Egito, o Senhor disse ao seu servo Moisés que tinha escolhido Israel dentre todas as nações da terra para ser a sua herança. Salomão estava de joelhos com as mãos erguidas para os céus. Quando terminou a oração, ele se levantou diante do altar do Senhor e em alta voz abençoou todo o povo de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que cumpriu sua promessa e deu descanso ao seu povo Israel. Nenhuma só palavra falhou de todas as maravilhosas promessas anunciadas por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja com todos nós como esteve com os nossos antepassados. Que ele não nos deixe e jamais nos abandone. Que ele nos dê o desejo de nos voltarmos para ele de todo o coração e de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos a todos os mandamentos, decretos e juízos que ele deu aos nossos antepassados. E que as palavras da minha súplica ao Senhor estejam sempre diante do Senhor, o nosso Deus, dia e noite, de modo que ele ajude ao seu servo e a todo Israel, o seu povo, de acordo com as necessidades de cada um. Assim, todos os povos de toda a terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que o coração de vocês seja completamente íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, e que vocês sempre obedeçam às suas leis e aos seus mandamentos, assim como fazem neste dia. Então o rei e todo o povo de Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de paz um total de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel fizeram a dedicação do templo do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o centro do pátio em frente do templo do Senhor e ali ofereceu ofertas queimadas, ofertas de cereais e a gordura das ofertas de paz, porque o altar de bronze era muito pequeno para as ofertas queimadas, as ofertas de cereais e a gordura das ofertas de paz. Naquela ocasião, Salomão e todo o povo de Israel celebraram a festa diante do Senhor durante 14 dias, e veio uma grande multidão de uma extremidade da terra a outra, desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. Depois Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora com o coração alegre por toda a bondade que o Senhor havia mostrado ao seu servo Davi e ao seu povo Israel. Gente, não sei vocês, mas para mim é grandioso demais, né? Tudo que Davi, Salomão fez diante do Senhor, mostrando essa grandiosidade, tanto do que seria o ministério de Jesus, como esse Messias que viria, que é Davi, a tipologia de Davi, guerreando mesmo contra os inimigos, trazendo paz sobre o povo de Israel, sobre a terra de Israel, o reino estabelecido, né? E Salomão então tomando posse disso, e então estabelecendo agora o trono de Deus sobre Jerusalém,
e aí a tipologia de Cristo na sua volta, reinando, o reino milenar, trazendo toda a glória de Deus para essa terra e colocando, né, todas as coisas no seu devido lugar. A grandeza, a oração de Salomão, a gente pega trechos, né? Se você começa a ver a oração de Salomão, você vai ver ele profetizando justamente todas as situações que Israel iria ainda passar, e que ele pede então para que, se o seu povo, sabendo que eles pecaram, sabendo que eles erraram, se voltarem para Jerusalém, se voltarem para o templo, se voltarem para o Senhor, que o Senhor ouça a oração que é feita. E ele vai falar várias situações aqui dentro dessa oração, e que Deus estava, na verdade, inspirando Salomão a fazer, para deixar escrito para nós o que já aconteceria com Israel durante os próximos 100, 200, 300, 400 anos, né? Até que realmente Jesus viesse e estabelecesse o reino de Deus. Então a gente vai ver aí Salomão sendo totalmente inspirado pelo Espírito Santo, e a oração dele é extremamente profética. Tudo que Salomão diz aqui nessa oração é o que vai acontecer com Israel, e é o que Israel vai precisar fazer quando eles se arrependerem e se voltarem para o Senhor vai ouvi-los, vai trazê-los novamente, vai fazer com que os seus opressores tenham misericórdia deles, e tudo vai acontecer segundo o próprio Salomão está escrevendo aqui nessa oração, né, no clamor que ele faz a Deus. De forma tão profética, ele já está falando o que ele vai precisar fazer com Israel, o que o Senhor, né, vai precisar fazer com Israel. Vamos lá pegar 2 Crônicas, capítulo 5, com certeza vai falar o mesmo trecho, né? 2 Crônicas, capítulo 5, um pouco menor, mas vai falar sobre as mesmas coisas. 2 Crônicas 5:1 diz assim: finalmente a obra do templo do Senhor foi terminada. Então Salomão trouxe as ofertas que seu pai Davi havia dedicado ao Senhor. Elas foram guardadas em salas do tesouro do templo de Deus, ou seja, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para a cerimônia da mudança da Arca da Aliança do Senhor, que estava na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o seu novo lugar no templo. Essa cerimônia se realizou com a presença de todos os homens de Israel no 7º mês, na festa anual dos tabernáculos. Diante das autoridades de Israel, os levitas levantaram a arca e a levaram com o tabernáculo, além de todos os utensílios sagrados do tabernáculo. Os sacerdotes e os levitas levaram tudo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que estava ali reunida, ofereceram sacrifícios de ovelhas e de bois diante da arca. Era tão grande o número de animais que nem se podia contar. Os sacerdotes carregaram a arca da aliança do Senhor para a sala interior do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. As asas dos querubins se estendiam sobre a arca e cobriam a arca e as suas varas de madeira, que serviam para carregá-la. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas eram vistas do santuário interno, mas não do lado de fora do templo. Essas varas ainda se achavam lá na ocasião em que estas palavras foram escritas. Não havia nada dentro da arca, além das 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando esteve no Monte Horebe, onde o Senhor havia feito uma aliança com o povo de Israel, na ocasião em que o povo saiu do Egito. Então os sacerdotes saíram do santuário. Todos eles haviam realizado o ato de purificação, sem levar em conta as obrigações pessoais de cada um. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum, e todos os filhos e irmãos deles, vestidos com roupas de linho da melhor qualidade, estavam em pé ao lado leste do altar. Havia 120 sacerdotes que tocavam trombetas, enquanto os outros tocavam símbolos, liras e harpas. Os que tocavam trombetas e os cantores se uniram como se fossem um só, para louvar e dar graças ao Senhor. Ao som de trombetas, de símbolos e de outros instrumentos de música, todos levantaram as suas vozes para louvar e dar graças ao Senhor. A letra do hino era a seguinte: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Naquele momento desceu uma nuvem
e encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar o seu trabalho, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Maravilhoso, né? Ver como Deus se move, né, de maneira tão gloriosa no término dessa construção, e porque o coração desses homens estavam tão voltados, né, para fazer a vontade do Senhor, para ser cheios mesmo dessa presença, para que Israel tivesse essa presença, para que tudo realmente voltasse ao seu devido lugar, para que eles se rendessem mesmo à vontade de Deus, vendo a misericórdia e a graça de Deus sendo abundante na vida deles ali, né? O reino de Davi tinha terminado com paz, o reino de Salomão já estava há pelo menos 12 anos aqui, 11 anos para 12 anos já estabelecido, e a paz reinava sobre Israel. Eles não tinham problemas mais com seus inimigos, e agora a própria presença do Senhor, o templo estava terminado e tudo estava no devido lugar, e eles então foram cheios. Deus veio e trouxe a sua presença para aquele lugar. Deus sempre desejou estar no meio do seu povo. Esse sempre foi o desejo do Senhor. Quem se afasta do Senhor somos nós, né? E Israel experimenta mais uma vez a glória do Senhor sendo manifesta no meio deles. Aqui terminamos, né? Amanhã a gente continua. Amanhã a gente vai aqui para 2 Crônicas 6 e 7, que vai falar sobre a oração novamente de Salomão, né? É o texto que nós lemos em 1 Crônicas 5. 1 Reis 8, né? Hoje a gente vai ler amanhã em 2 Crônicas 6 e 7. E aí a gente vai dando continuidade, tá bom? Gente, Deus abençoe. Meditem nessa palavra. Se vocês tiverem um tempo aí, parem um pouquinho e medita nesse texto que a gente leu hoje. Deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida aí. Tem tanta riqueza nesses textos. Se a gente fosse estudar, né? Tem tanta coisa pra gente extrair aqui. Então, que vocês possam, né, passar um tempinho aí com o Senhor, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar ministrando a vida de vocês. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.